Então essa visão de uma mulher montada sobre uma besta era absolutamente comum e estava muito fresco na memória do povo judeu, com certeza de todos os leitores de João, dessas cartas do Apocalipse, e também do próprio João. Qual figura então eles tinham em mente quando pensavam numa mulher assentada sobre uma besta? Nós temos a deusa Ashera. A deusa Ashera, que em português, devido às nossas traduções, é comum a gente pronunciar Azera, ou Ishtar, como era mais comum entre os babilônios, Assim como também o nome dos portões da entrada da Babilônia, os portões de Ishtar, Na maioria das suas representações visuais da deusa, através de diferentes culturas, era representada montada sobre uma fera, ou uma besta, Besta é feros em latim, O nome aparece 40 vezes na Bíblia hebraica. A Bíblia traduzida do hebraico, especialmente o Antigo Testamento, o nome de Ashera aparece 40 vezes. Olha como ela era presente no contexto do povo de Israel. Segundo o comentarista Albright, um estudioso das divindades sírias, ao pé da letra, o nome Ashera significa aquela que se sustenta sobre algo ou alguma coisa. Olhem agora peças arqueológicas com representações da deusa Ashera. Você tem aí em cima ela sobre um animal, segurando aí plantas, sempre tendo essa conotação de fertilidade, seja do plantio, seja no contexto pecuário ou da agricultura. E você tem à direita aí ídolos domésticos, os terafins, os ídolos domésticos tão presentes entre o povo judeu, e esses especificamente foram encontrados em escavações em assentamentos judaicos, ou seja, foram encontrados em locais onde haviam casas e habitações judaicas. E isso era muito comum. Eu estive recentemente no Museu do Rodrigo Silva, na cidade de Engenheiro Coelho, interior de São Paulo, um pouquinho depois de Mojimirim, no meu caso indo do sul de Minas para o interior de São Paulo, e lá nós encontramos muitos desses ídolos do lar, inclusive representações de Ashera. Eu vou deixar na descrição aqui o vídeo da minha visita ao Museu do Rodrigo Silva, e vai ter um momento que eu comento sobre essas peças, esses terafins encontrados em assentamento judaico, inclusive da deusa Ashera. Então era muito comum entre o povo judeu um certo culto, uma certa reverência à adoração, especialmente quando tinha a ver com a colheita, no contexto de deserto, você depender de chuva para plantação, enfim, encontrar ídolos do lar da deusa Ashera, e em alguns casos até de Baal, em assentamentos judaicos. Ashera também chamada em muitos casos como a esposa de Baal, chamada de a rainha dos céus, aquela que era a deusa da fertilidade, que poderia trazer a fertilidade na agricultura para o povo que a venerasse, Então Ashera, como nós já falamos, também chamada Ishtar, nome dado aos portões da entrada da Babilônia, chamada pelas mulheres judias de rainha dos céus, para quem elas queimavam incenso, e olha só, com consentimento dos seus maridos. Agora veja o tenebroso texto de Jeremias 44, versículo 17 ao 19. Olha o que diz o texto. Aqui Jeremias tinha feito uma advertência ao povo judeu sobre a adoração de Ashera, a rainha dos céus, especialmente as mulheres, as matriarcas aí, as mães e esposas. Olha o que elas dizem, verso 17. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca, queimando incenso à rainha dos céus e oferecendo-lhe libações, como nós e nossos pais, nossos reis e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, e então tínhamos fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas desde que cessamos de queimar incenso à rainha dos céus e de lhe oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à rainha dos céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fizemos bolos para adorar e oferecemos-lhe libações sem nossos maridos?
Ou seja, elas estão dizendo aqui, olha, realmente, enquanto a gente queimava incenso para a Rainha dos Céus, nós tínhamos de tudo. Não tínhamos problema com colheita, não tínhamos problema com chuva, os nossos inimigos nem chegavam nos nossos assentamentos para nos matar ao fio da espada. Só que quando, seguindo a orientação do profeta, a gente parou de oferecer incenso e sacrifício para ela, a gente teve fome, os inimigos voltaram a nos matar. Aí vai dizer, nós vamos cumprir aquilo que nós dissemos, nós vamos voltar a adorar ela e vamos voltar a queimar incenso e oferecer sacrifício. Agora olha que terrível, ela vai dizer, por acaso quando a gente queimava incenso para ela, quando a gente fazia bolo, oferecia sacrifício, por acaso quando a gente fazia isso, era sem que os nossos maridos estivessem presentes? Era sem que eles tivessem nos dado consentimento, a aprovação? Eles não nos proibiam. E por que elas estão dizendo isso? Porque é sabido daqueles que estudam o costume judaico, né? Isso fica claro até no Novo Testamento. Os maridos e os filhos mais velhos os que iam para as sinagogas, os que iam ouvir a leitura da lei, e quando chegavam em casa, eles repassavam a leitura da lei e ensinavam para a esposa, e a esposa repassava para os filhos, porque os maridos estavam ou na guerra, ou pastoreando, ou estavam plantando, ou caçando, ou peregrinando para buscar novos assentamentos por causa da falta de água. Isso era muito comum no deserto. Então o marido ele ia para a sinagoga, ouvia a lei, chegava em casa, ensinava para a família, e aí as esposas, as mulheres, quem passavam para os filhos o ensinamento, e eles ficavam com essa tradição oral muito viva entre eles. Então as mulheres estão dizendo, se nossos maridos que vão lá, ouvem a lei de Deus, chegam para nós e ensinam, se eles estão sabendo que a gente faz isso, não nos censuraram, por que a gente vai dar ouvidos para o profeta? Então veja que a cultura pagã de adorar e oferecer sacrifícios a Ashera, queimar incensos à Rainha dos Céus, né, a Ishtar, era muito enraizada entre os judeus, principalmente por causa da influência das esposas, e os maridos consentiam com isso, então eram igualmente culpados. Então isso estava muito presente entre os judeus e nos costumes judaicos, através dos terafins, os ídolos domésticos, os ídolos do lar. Então, o contexto de apostasia que tinha aqui entre os judeus, que era o abandono da fé, era muito vivo, e isso soava como um alerta de que esse tempo estava voltando e ia se intensificar. Lembrando o conceito de apostasia, só apostata da fé, só abandona a fé quem um dia teve fé. Então isso daqui é um alerta para a igreja, para os cristãos. Então essa mulher montada sobre a besta é um alerta da apostasia e do paganismo infiltrados no meio da igreja, não é para os ímpios. Continuando aqui, nós temos representação ainda de Ashera, né, na sua forma mais de Ishtar, Rainha dos Céus, né? Você pode ver que essa representação está através da presença de asas, e aí ela tem à sua direita, à sua esquerda, corujas, e está com seus pés como de ave, sobre animais do campo. E à direita você tem os portões de Ishtar, né, a entrada da Babilônia. Isso é uma réplica presente no Museu de Pérgamo, em Berlim, na Alemanha. Então esses são os portões de Ishtar. E à esquerda você tem a representação ugarítica da Rainha do Céu, Ishtar, ou Ashera, ou Azera, como está em algumas das nossas Bíblias em português.